Sextou, pessoal, sextou, e se sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje tá chovendo bastante, tá frio e eu decidi testar essa nova iluminação, então se vocês gostaram, deixa aqui embaixo. Se vocês preferem a outra, vocês também podem comentar se vocês preferem a iluminação ali mais clara, tá? Eu só quis criar um climinha diferente pra gente diversificar um pouquinho os cestas assustadoras. Bom, hoje, gente, eu vou falar com vocês sobre a médium, na verdade uma médium ou uma paranormal, mas uma pessoa muito importante aí no meio, né, dos estudiosos aí, nos estudiosos do espírito, da paranormalidade e de fenômenos espirituais ou parapsicológicos, seja como for, depende da esfera, os espíritas vão ter uma visão. O cientista, né, que lida com esse tipo de materialização, esse tipo de fenômeno, vai chamar de outra coisa, mas eu gostaria muito de falar sobre ela e também sobre o homem que basicamente validou, né, tudo isso, que se chama então William Crook. William Crook, ele é um homem muito importante, eu sei que em vários meios espiritualistas e também dentro do espiritismo, mas eu pretendo contar para vocês como foi essa história da materialização, a primeira materialização completa de um espírito. Essa história é muito interessante, eu achei muito intrigante e me tomou a noite toda porque eu queria saber cada vez mais e mais, e são muitas histórias. Gente, é interessantíssimo, tá? Eu convido todos vocês a participarem aí desse vídeo, porque é o seguinte, vai falar também um pouco das irmãs Fox e alguns outros ali que apareceram, alguns outros médiums, vamos chamar assim, tá? Que foram aparecendo e que na verdade foram caindo em descrédito com o tempo, que foi o caso das irmãs Fox, que depois eles disseram, e parece que uma delas mesmo acabou admitindo que era tudo uma fraude. Então essa moça, ela vai surgir nesse período onde basicamente tudo que era ligado a esses fenômenos ficava a cargo dos cientistas provarem que era uma farsa, tá? E é aí que entra o William Crook. Bom, gente, já peço para vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, é extremamente importante, tá? Até mesmo porque assim o YouTube notifica vocês com mais facilidade. E também se vocês deixarem um comentário e também se inscreverem aqui, muitas pessoas assistem os vídeos, não são inscritas no canal, então aproveita aí e considere se inscrever, tá bom? É facinho, é só ativar o sininho de notificação que você recebe tudo. E também me seguir nas redes sociais, no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Agora vamos começar essa história. Vou tentar não deixar as coisas tão assim pesadas, mas admito para vocês que é no mínimo fascinante, interessante. Então vamos lá, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Médiuns de efeito físico. O que seriam médiuns de efeito físico? Aí dentro, né, desse mundo da espiritualidade. Um médium de efeito físico é um médium que vai dar a uma entidade, vai dar a um espírito todo o seu ectoplasma, ou um pouco do seu ectoplasma, o que ele consegue produzir, para que esse espírito ele consiga se materializar. E na verdade era isso, aos 15 anos de idade, que uma moça chamada então Florence Cook já estava fazendo, mas ela já estava fazendo há bastante tempo. A Florence Cook é uma inglesa que nasceu no dia 3 de junho de 1856. Ela nasceu em uma cidade em Londres, não se sabe muito bem qual foi essa cidade que ela nasceu, talvez algum lugar bem pequeno. Eu sei que depois ela acaba indo morar no país de Gales, porque ela vai se casar em um período da vida dela, mas no início não se sabe muito bem. Essa moça, então, né, a Florence, ela desde muito cedo, ela começa a ver espíritos. Segundo ela relatava para as pessoas que ela via, né, alguns espíritos, ela via pessoas que não estavam mais lá, ela começava a ver pessoas que já tinham falecido e ela começou a contar isso para os pais. Parece que desde os seus 8 anos, 9 anos de idade, ela já costumava relatar isso para os pais, fazendo dela, assim, uma pessoa excêntrica, uma pessoa que os outros não queriam estar muito perto, ela era incompreendida.
E lembrando, né, da época, a época que a Florence nasce é a época, então, estava sob a regência, então, da Rainha Vitória, que era uma rainha que gostava um pouco aí desse tema aí, desse tema de espiritualidade, e muitos médiums, as mesas, Sir Arthur Conan Doyle, né, o escritor, então, ali do Sherlock Holmes, que era um homem muito ativo no campo da espiritualidade, ele gostava bastante, participava muito daquelas mesas, né, de espiritualidade, e é nesse contexto que nasce, então, a Florence. E o que acontece é que as pessoas estavam apaixonadas pela ideia do pós-morte, pela ideia da vida após a morte, e queriam provar que, de fato, existia alguma coisa espiritual depois da morte, não apenas o que os padres ali contavam. Então muitos médiums começaram a surgir e também surgiram as Irmãs Fox. As Irmãs Fox que criaram, inclusive são uma das criadoras ali do conceito, não digo do próprio tabuleiro Ouija, mas do conceito da Ouija, que então seria a comunicação com os mortos, e ficaram muito conhecidas por isso. O que acontece com as Irmãs Fox, isso pode ser contado em outro vídeo, se vocês quiserem deixa aqui o comentário que vocês querem um vídeo das Irmãs Fox. É que elas foram tão pressionadas pelo que aconteceu, e também acabaram caindo um pouquinho ali numa coisa que atrapalha muito quem trabalha com espiritualidade, o próprio ego. Então o ego, ele destrói essa capacidade de comunicação, destrói muito de um médium ali, de uma pessoa capaz de se comunicar. Mas as Irmãs Fox, com o tempo, se sentiram inclusive pressionadas, como também chegaram a ser pagas ali para mentir. Então são coisas que caíram ali no ridículo e as pessoas começaram a desacreditar demais. Então qualquer forma de comunicação com pessoas que já estão mortas, com pessoas que já, né, não estão mais aqui na Terra e que conseguem uma comunicação, era muito intrigante naquela época. E o que vai acontecer? Essa mocinha de 15 anos, ela começa então a falar com pessoas ali, que ela consegue fazer esse tipo de coisa, ela consegue ver, né, pessoas mortas e tudo mais, e ela consegue se comunicar, e isso assustava muito ela não tinha com quem conversar sobre isso. E o que vai acontecer? Ela vai falar sobre isso com uma amiga. E a família dessa amiga, que não é relatado o nome, eles estavam começando a tentar entender essa forma de espiritualidade, essa forma de comunicação, que na verdade muitos ali meio que se testavam, era quase como se fosse uma brincadeira do medo, né? Vamos ver o quanto a gente aguenta aqui de medo, vamos ver se aparece alguma coisa, e era mais ou menos o que acontecia nessas rodas, não era uma coisa muito religiosa, muito, será que eu vou conseguir alguma coisa boa? Não, eles queriam ver o fenômeno, eles queriam ver a cadeira girar, eles queriam ver a mesa balançar, então tudo era um ambiente muito escuro e com um certo tom ali de medo. Então eles convidam, né, a Florence para participar ali dessa mesa ali, daquela mesa que a família dela já participava. Então vai a Florence junto com a sua mãe, que não acreditava totalmente no que acontecia, então foi justamente para ver ali que aquilo ali não era algo assim que era importante. Na verdade queria ver que era mentira, né? Porque queria provar ali que era mentira. A questão é que eu também não acredito nisso. As pessoas também sempre tiveram um fascínio por isso. Talvez o motivo dela ter ido tenha sido um pouquinho diferente do que o que ela falou para Florence. Talvez ela tenha ido para ver se de fato ela não conseguia ver alguma coisa. Bom, se esse foi o intuito dela, ela conseguiu, porque quando eles começam então a fazer essa mesa, começa essa sessão aí, né, espírita ou espiritualista, como vocês preferirem, a mesa começa a se movimentar. Tudo era feito no escuro, por isso que as fotos normalmente dessas mesas, né, tem uma que é muito recorrente quando a gente fala sobre isso, é muito escura, porque as pessoas faziam no escuro. Parece que a explicação para isso é que quando o médium ele está no claro, ele libera algumas energias que a luz ali, a luz artificial, ela acaba ferindo, né, a pessoa que está ali, principalmente pessoas como a Florence, que produz ectoplasma. Então o ectoplasma ele seria um tipo ali de matéria ou material ali biológico, sai de um médium, né, é uma coisa física, mas que pode alimentar então uma coisa espiritual, uma coisa que não está aqui na Terra, não tem corpo, não tem matéria.
que seria então um espírito. A questão era o seguinte, vários médiums que produziam ectoplasma já tinham aparecido, principalmente na Inglaterra. A questão é que depois eles se provaram fraudes, ou então eram muito fáceis ali de serem colocados como fraude, porque nunca conseguiam materializar um espírito inteiro, né? Um espírito em sua, enfim, na sua plenitude. Sim, alguns flashes, alguns pedaços, tudo muito escuro. Então isso deixava as pessoas caindo em descrédito. Com a Florence, a coisa foi muito diferente. A Florence participa então dessa mesa e a mãe percebe que tem coisas acontecendo ali e que está emanando, está vindo da filha dela. Então a filha dela acaba ali assumindo como médium a mesa ali daquela família. E eles começam a perceber que de fato o que está causando movimentos como levitação da mesa de até 4 pés de altura, também algumas cadeiras que começaram a girar e alguns fenômenos que começaram a aparecer estavam vindo da Florence. Isso assustou as pessoas que estavam lá, porque eu acho que eles nunca tinham de fato participado de nenhuma sessão que tivesse acontecido tantas coisas, e ali aparece então um espírito que eles conseguem ouvir e que se identifica como Kate King. Na época tinha um homem também, um espiritualista ali, um homem que dizia conseguir materializar um espírito que chamava, acho que era Ed King. Eu não pesquisei muito, mas ele aparece às vezes. E ele era conhecido por conseguir materializar, e olha só, era King também, tá? Que ele conseguia materializar ali vários espíritos ao mesmo tempo, só que depois com o tempo eles começaram a dizer que o que ele trazia não era um espírito e sim um demônio, por isso que vários ali apareciam e tinham formas muito esquisitas, e depois eles provaram que ele era uma fraude, só que eles nunca conseguiram fazer isso com a Florence. Bom, a Florence então começa ali a perceber que ela tem mesmo ali algum tipo de coisa diferente dentro dela que faz com que ela consiga materializar ali seres que não estão mais nesse mundo. Bom, depois disso, todo mundo começou a ficar como, né? Bom, queremos ver o que essa menina pode fazer. Só que a mãe dela fez o quê? Disse pra ela, não, se você tá fazendo isso aqui na casa dos outros, a gente vai pegar e vai começar a fazer em casa. E eles começaram a tocar essas sessões na casa da própria Florence Cook. A questão é que não deu certo. Quando eles juntam ali para fazer a sessão, eu não sei se chamaram terceiros ou se de fato só participou a Florence, a mãe e as 2 irmãs. A Florence tinha mais 2 irmãs. E guardem essa informação porque isso vai ser importante. Quando eles começam a fazer essa sessão, a coisa começa a ficar muito assustadora. A mesa começa a girar muito rápido, quebrando algumas pernas da mesa ali, e também algumas cadeiras se quebram, coisas começam a ser lançadas porque o espírito não estava contente com o que estava acontecendo ali. Então, o próprio espírito ele vira e diz o seguinte: eu quero que você procure um local onde as práticas, né, espirituais estão sendo feitas. E é justamente isso que a Florence vai fazer, porque depois que a sessão termina, os eventos na casa continuam acontecendo e a mãe dela começa a ficar apavorada. Então ela vai e procura um local, e nesse local esse espírito diz que ela vai conseguir boas conexões. Em algum momento parece que a Florence também já ali, né, vamos colocar assim, já materializando um espírito, chegou a dizer para o dono então desse lugar, ou o responsável desse local, que ele arrumasse a calha se ele quisesse que a casa continuasse de pé, porque a calha iria destruir todo o telhado da casa e aquilo ia desmoronar em cima de todo mundo. Quando eles foram verificar, de fato, a calha estava entupida, a água estava vazando por toda a estrutura do teto e seria questão de dias para que aquilo caísse e todo mundo acabasse morto. Só que não tinha como ninguém saber daquilo. Bom, o tempo vai passando e aí as pessoas começam a falar de Florence Cook dentro do meio científico. Lembrando, antigamente essa parte da espiritualidade era estudada e validada pelos cientistas. Ainda não existiam parapsicólogos, mas esses já funcionavam como parapsicólogos, mas na intenção de provar que não existia nada de sobrenatural, apenas farsa. E daí nasce também o campo da parapsicologia. Para quem não sabe, a parapsicologia, ela valida alguns, mediante a testes científicos praticamente,
ela valida algumas pessoas, mas a quantidade de pessoas que ela também desmente ali, que ela mostra ali que não é real, é muito grande. A questão é que quando surge Florence Cook, várias pessoas começam a ficar muito acesas, querendo saber mais quem era essa mulher, quem era, na verdade, essa menina, porque ela tinha 15 anos e era totalmente desprovida, ninguém falava sobre isso na família dela, ela não tinha como saber dessas coisas se ela de fato não estivesse vivenciando. É diferente, por exemplo, da amiga dela. A amiga dela, ela tinha a família que costumava fazer essas rodas e falar sobre o assunto, né? Já a família dela não. Então o que vai acontecer? Dentro dessa própria casa, as pessoas da casa começam a fazer meio que uma propaganda da Florence. E nesse momento é quando as pessoas começam a levantar a lebre de precisamos desmistificar esta moça porque muita gente já tá indo atrás dela. Então vamos dar um jeito de mostrar. Olha só como as pessoas já eram ali bem, né? Vamos ali já mostrar que aquilo é uma fraude, quer dizer, é uma fraude, não tinha meio que, já era pré-concebido que tudo que vinha desse lado era fraudulento. Então eles começam a procurar, e aí, cadê? Nenhum cientista vai se interessar por isso? Tinham vários que tinham se metido em assuntos que envolviam, né, um pouco de espiritualidade, mas ninguém quis se meter, não por medo, talvez por descaso mesmo, até que a pessoa que eles menos esperavam, mas menos esperavam mesmo, ele se interessou, que foi o William Crook. William Crook, ele era um homem totalmente célebre no campo da física e também da química. Ele era o homem mais improvável para fazer esse tipo de análise que você pode imaginar. Primeiro que ele já era totalmente cético e disse que ela estava mentindo logo de cara. Mas ele fez isso para ver a reação dela, porque ele era um homem despido de qualquer preconceito e qualquer ideia pré-existente. Então, por exemplo, todo mundo já estava dizendo que era falso. Ele basicamente ali deletava qualquer tipo de informação que ele já tinha ouvido, até mesmo de outras pessoas que já tinham sido colocadas ali em xeque e tinham sido ali desmascaradas. E ele começa então a se interessar pelo caso dela. Só que ele começa de um jeito diferente. Ele vê ali uma sessão onde ela está em um local escuro e no início a Kate, né, a Kate King, que era o espírito que andava junto com a Florence. Então pensa assim, gente, é quase como se a Florence tivesse um espírito de estimação ou dividisse a vida com a Kate. A Kate vivia junto com a Florence. Então um dia ela estava dentro de uma câmara, que era como funcionava, né, a médium ou a pessoa que costumava emprestar o ectoplasma para esse espírito aparecer, ficava dentro de um local escuro. Então era um ambiente assim bem escuro e ali saíam ali alguns flashes desse espírito dependendo do médium. Era quando, por exemplo, aquele outro médium, ele manifestava vários, só que eram pedaços assim, sabe? Como se fossem vários flashes misturados assim de várias cabeças e coisas assim. O da Florence era totalmente diferente de tudo. No início, algo como metade de um corpo aparecia, depois um pouco do rosto, mas dava para ver que faltava um pouco de matéria na cabeça, até que teve uma hora que ela conseguia produzir ectoplasma o suficiente para Kate existir nesse mundo. Quando eu estou dizendo existir nesse mundo, eu estou falando existir mesmo. Ela começou a aparecer inteiramente, assim, totalmente materializada para as pessoas e foi o primeiro fantasma ali fotografado. Então a Florence na cabine e essa moça, né, a Florence, esse espírito desencarnado alimentado pelo ectoplasma começa a surgir. O Crook, quando olha aquilo ali, diz que aquilo ali não tem cabimento, que não tem como ser daquela forma, até porque ninguém nunca tinha visto um espírito materializado, e ele diz que aquilo devia ser alguma jogada, que uma pessoa devia entrar ali, e sempre todas as sessões eram escuras, e ele não entendia esse lado de que parece que quem está produzindo ectoplasma se sente queimado com a luz, é sempre pedido para que a luz seja diminuída. Isso aí os espíritas vão saber falar melhor do que eu o motivo, tá? Eu tô me atendo apenas aqui ao fato do que acontecia com ela, tá? Mas essa parte espiritual fica com vocês. E aí o que acontecia, gente? Ele começou a ver aquilo e ele começou a duvidar muito. Então ela olhou aquilo e ela ficou muito brava que ele duvidou, porque ele chegou a publicar a dúvida, ele chegou a colocar ela como mentirosa. E o que ela fez? Perto de fazer ali os seus 16 anos de idade, ela bate na porta dele, um homem
inteligentíssimo, mas inteligentíssimo. Ele não marcou apenas ali um pouco da história da espiritualidade, mas ele marcou praticamente assim a ciência. Veja bem, William Crook, ele participou da Royal College de Química e também de Física. Ele também era um físico e um químico, assim, maravilhoso. Então, ele trabalhava em vários lugares, ele chegou a trabalhar em universidades e fazia descobertas. E o bom do William Crook era o seguinte, se ele precisasse fazer alguma coisa e não tivesse instrumento para ser feito, ele criava o instrumento, então ele era muito inteligente, tá? Ele chegou a conseguir extrair açúcar da beterraba, então hoje em dia isso é feito até de folha, mas naquela época não, tá? Lembrando, é 1800, acho que quando ele descobriu o açúcar da beterraba era 1871, então olha só, né, o tempo. Então ele já conseguia fazer esse açúcar aí um pouco mais assim, né, naturalzinho aí, então ele já tinha muitos conhecimentos e também foi um cara que, a partir do selênio bruto, ele conseguiu ali encontrar um elemento químico chamado tálio, que hoje é presente na tabela periódica. Só que para isso ele teve que medir, ele teve que basicamente colocar naquela câmara de vácuo, ele teve que pesar. Gente, parece que é um rolê aí todo, tá? Eu sou péssima em química, então não saberia explicar, mas não é qualquer pessoa ali que chega e encontra, né? Ah, não, acho que isso aqui é... Então vamos pôr na tabela periódica, a coisa era bem diferente. Então ele conseguiu isso e isso fez ele ser um cientista muito notório, as pessoas tinham muito respeito por ele. Então, quando a Florence bate na porta dele, aos 16 anos de idade, um dia o cara tá lá, ela vai lá, bate na porta e diz o seguinte: olha, você foi lá, você ridicularizou o que eu faço, você não falou comigo, você não perguntou. Ela era uma pessoa muito esclarecida para a idade dela, coisa que já era um pouco era um pouco difícil, né? E ela chegou e falou: você não pode fazer isso, então vamos fazer um acordo. Eu fico aqui e me submeto a qualquer teste que você quiser. Eu posso pedir para ficar na sua casa, se a sua esposa aceitar tomar conta de mim, ser a minha, né, a minha tutora, a minha guardiã, até mesmo para preservar a dignidade dela, né, aquela época, vocês sabem como é que era. Ela era uma moça menor de idade, virgem, né, não era casada. Então, ela pediu para a senhora ali, para a senhora Crook, que cuidasse dela. A senhora Crook também tinha filhos. Então ela disse: a sua esposa pode me vestir e eu venho pra cá e qualquer objeto que eu trouxer eu deixo com você, eu vou ficar sem absolutamente nada. Se a sua esposa quiser, eu posso tirar as minhas roupas e mostrar pra ela que eu não tenho nada e passar a vestir apenas o que vocês me fornecerem. Só que, se o senhor provar que eu sou uma mentira, que eu sou uma fraude, eu nunca mais mexo com isso e desapareço. Agora, se você provar que eu não sou uma fraude, você vai falar isso em todo o meio científico e você vai provar que eu posso fazer isso e que o sobrenatural existe, que o espírito ele pode se materializar na Terra. William Crook ficou meio assim, mas ele já tinha certeza que iria conseguir fazer isso, queria conseguir provar que ela era uma fraude. Tudo que ele pegava relacionado a algo que fosse sobrenatural, ele simplesmente assim acabava em menos de 2 minutos. Ah, tá acontecendo uma porrada de coisa, tal. Ele chegava lá: ó, isso aqui é assim, isso eles estão fazendo dessa forma, isso aqui é o movimento. Então, assim, tudo ele tinha uma explicação, porque ele era muito inteligente. Então, ele sabia que ele ia colocar ela em xeque muito rápido. Acontece que o que ele pensou que duraria 1 semana, durou 3 anos. E na minha opinião, essa é a parte mais bizarra da história. Por quê? Eu saí com a leve impressão que William Crook se apaixona então pelo espírito que a própria Florence conseguia materializar. E eu vou explicar para vocês o porquê. O fascínio dele era tão grande que ele começou a fazer assim: bom, eu vou usar tudo que eu puder para poder mostrar que essa mocinha aqui tá mentindo. Então ele pegava, ele colocava ela numa câmara e também coloca ali na frente, né, um local com algumas luzes que são desligadas todas as vezes que ela vai materializar a Florence. A questão é que quando ela faz isso pela primeira vez, ele fica encantado com a beleza da Kate King, que é o espírito. Então o espírito Kate King aparece para ele pela primeira vez totalmente materializado. E ele diz o quanto ela cheirava bem, o perfume que ela tinha quando ela aparecia, as feições, como o cabelo dela era lindo e como ela era linda. Ela era muito diferente, vendo ali ao vivo, do que da própria ali Florence Cook. Por que eu tô falando isso?
Em determinados momentos, as pessoas diziam que a Florence e a Kate eram as mesmas pessoas, porque elas eram muito parecidas. Já o William Cook, que pôde ver muito mais de perto, ele disse que elas tinham aparências muito diferentes. Que a Florence, ela era maior, assim, ela era uma pessoa maior, ela era mais, a pele dela era mais escura, o cabelo dela era mais grosso, enquanto a Kate King, que era o espírito, ela era delicada, feminina, ela tinha uns cabelos finos e lindos, ele achava a coisa mais linda o cabelo dela. Então ele conseguiu medir essas diferenças, ele conseguiu perceber essas diferenças, e ele disse que de forma nenhuma tinha como elas serem a mesma pessoa. Quando isso começou a surgir, o que ele fez? Ele desenvolveu um método onde vários fios eram enrolados na médium, né, que seria então na Florence, eles eram enrolados nela, para que caso ela se movimentasse dentro da cabine tentando manipular qualquer coisa, lembrando, ela estava na casa do William Crook, vigiada o tempo todo, ela dormia trancada e ela não tinha acesso a nada que não era dado para ela. Então ela pega, fica toda amarrada lá dentro daquela cabine, e se ela se movimentasse, aqueles fios, eles emitiam ali um certo alerta para o lado de fora. E ali saía, projetava-se então uma espécie de salão onde ele podia ver ali o espírito da Kate King. Então, quando isso acontecia, ele pegou um dia e falou assim que ele queria uma foto. Então ele tira essa foto. A foto não anulava a semelhança entre uma e outra. Então ele chega para o espírito materializado então da Kate King e fala o seguinte: eu quero que você apareça, eu quero que você seja capaz de aparecer na luz. Não seria uma luz total, mas uma luz como essa aqui que vocês estão vendo. Então ela aceita. Ela diz para ele primeiro que ela vai pensar e depois ela acaba aceitando. Ele fica tão fascinado com tudo aquilo e ela começa a se materializar com tanta facilidade que ela começa a interagir na casa dele. Ela anda, o espírito anda pela casa, brinca com as crianças, conta histórias de quando ela era viva para as crianças, fala com a esposa dele e ele começa a ver tudo aquilo. E enquanto isso, pelo que eu entendi, a Florence ficava lá desligada do mundo, só produzindo ectoplasma. E aí a Florence, um dia ele disse, bom, não adianta só ver, eu preciso provar. Então ele pesa tanto a médium quanto o espírito. O espírito pesava mais do que a médium. Isso eu já começo a achar um pouco absurdo, mas bora lá, vamos continuar, tá? Depois ele vai e mede o que, gente? A pulsação. E aí eu achei estranho, porque se é um espírito teria pulso, mas enfim, ele mediu. E parece que ali os batimentos cardíacos, a pulsação de uma era 75, da outra era 90, e isso diferenciava. Ele também percebeu, por exemplo, que o pulmão da Kate King, do espírito, ele era totalmente limpo. E nesse momento, a Florence, ela estava passando por um probleminha ali de saúde, também pelo excesso de materialização, o corpo estava sentindo, e ela estava com um pouco de asma. Então ele percebeu que o pulmão dela estava danificado e do espírito não. Com o passar do tempo, aquilo foi se tornando muito corriqueiro, ele foi batendo várias fotografias, outros cientistas estavam presentes aí quando chegou nesse período. Enquanto a Florence ficava no quarto, agora já não era mais no escuro, já era na luz, eles conseguiam fazer fotografias, os outros ali assistiam tudo aquilo, faziam suas anotações, e um dia ela passa e começa a dar pedaços do vestido, ela começa a dar pedaços de cabelo, ela também era um pouco mais despudorada. Então teve momentos que ela apareceu totalmente nua para o William Crook e mostrou que ela era uma pessoa normal. Ela meio que estava, se ela fosse um espírito, ela estava meio perdida entre o mundo dos vivos e dos mortos, né? E aí parece que a própria Florence, quando soube, ficou assim horrorizada com o que tinha acontecido, sabe? Do espírito ter ficado sem roupa ali. Então ela foi fazendo essas coisas e até hoje parece que existe o cabelo desse espírito. Então depois, com o tempo, ela faz sua última aparição na casa, depois de 3 anos, ela se despede de todo mundo, a Kate King, revela que o nome dela era outro, e na verdade o nome dela não era Kate King, tá? Ela só tinha feito isso por algo pessoal entre o mundo ali espiritual com o Joey King, e que ela era, na verdade, a filha de um homem que teria sido várias e várias vezes governador da Jamaica
entre outras coisas ali importantes, ela era riquíssima e que ela tinha feito isso como uma experimentação, ela era uma má pessoa, que ela tinha gostado de conhecer todos eles e se despediu, parece que todo mundo ficou meio que em lágrimas. A Kate King começou a dizer que ia embora e parece que a Florence ficou muito triste, pediu para que ela ficasse, mas ela disse que a missão dela tinha acabado. Então essa foi a última vez que a Kate King apareceu, deu ali todas as informações que eles queriam saber sobre ela. Bom, depois ela vai se casar, tá? A Florence vai se casar, ela também vai continuar materializando outros espíritos, que é o caso então da Mary. A Mary, ela aparecia, só que ela era um espírito um pouco infantilizado, ela dançava muito, o que deixou ela conhecida como sendo então Mary a dançarina. Cara, tudo isso é um pouco assustador, né? Mas vamos lá. Bom, parece que a vida toda, né, a Florence Cook, que depois acabou virando Florence Grove, ela acabou então ela materializava, ela teve muitos filhos, só que depois ela vivia no país de Gales e tudo ali, tinha muitas coisas que eram ali colocadas na mídia da época, né, que era o que? As revistas científicas, que deixaram ela, parece que bem ali, enfim, importante. A questão foi quem? O Crook. Coisas começaram a sair sobre o William Crook, como, por exemplo, que ele, na verdade, validou os poderes dela, validou o que ela podia fazer, porque no fundo ele estava tendo um caso com ela. Então Florence, na verdade, seria a amante do Crook e por isso o Crook teria dito que ela era capaz de fazer aquelas coisas, por isso que o Crook teria então dito que ele tinha visto que aquelas fotografias delas existiam. E na verdade eu sempre percebia que o Crook, ele gostava mais na verdade da Kate, do espírito, do que da própria Florence. Isso rodou em muitos lugares e muitos artigos saíram sobre isso, só que as revistas científicas da época proibiram ele de colocar matérias sobre esse assunto. Bom, você não conseguiu provar que era mentira, então fica quieto, não fala mais nada. Então ele começa a publicar em revistas, né, que são espiritualistas, e isso começa a girar ali pelo local e as pessoas começam a ficar sabendo. Membros ativos aí dessas sociedades e que também eram muito assim assíduas dessas revistas, desses artigos científicos, era o Sir Arthur Conan Doyle. O Sir Arthur Conan Doyle, ele acabou pedindo para ver as fotografias, parece que eles se encontraram, ele pediu para ver as fotografias e ele tinha plena certeza que aquilo era real. E era muito difícil convencer o Sir Arthur Conan Doyle. Todas as vezes que falamos de algum médium que é mais ou menos da época do período vitoriano, que era a época que ele era vivo e que participava dessas coisas ativamente, a gente vê que ele era um pouquinho incrédulo. No caso da Florence, não. Ele acreditava muito também na moral ali, na pessoa, né, do Crook. Então ele sabia que aquilo não era uma mentira e acabou mandando uma carta dizendo que se ele morresse naquele momento, ele saberia que o próprio Crook já tinha garantido para ele que tinha, assim, uma vida possível e palpável após a morte. O Crook, ele sempre dizia que não era como você vê algo imaterial, era algo real, que existia, que vivia, tinha sentimentos, que parece que a própria Kate chorava, que a Kate ria, que a Kate ficava feliz, que a Kate disfarçava sentimentos e que isso era muito estranho de ser ali colocado como vindo de algo que já morreu, de um espírito, mas que ele pôde presenciar que sim, eles têm sentimentos. Então você pode entristecer sim, né, ali um espírito que chega até você e um médium materializa e aquilo passa a ser quase de carne e osso, e era isso que a Kate falava o tempo todo. Sinto como se ainda fosse como antes, de carne e osso. Bom, depois disso, o que aconteceu? Eles descobriram uma coisa que nem o próprio Crook ele sabia, que ele era míope. Então começaram a dizer, primeiro ele tinha um caso, depois porque ele era míope, diziam que ele não sabia o que ele estava vendo. E fizeram uma pegadinha com uma foto que era falsa, e deram para ele. Ele olhou a foto, ele já estava com um pouco de idade, ele olhou a foto e ele disse que para ele parecia real. E aí eles disseram que ele não tinha capacidade científica para analisar aquilo, porque a foto era falsa. O que irritou muito os cientistas também é o seguinte, ele começou, mesmo que tendo essa rejeição da parte das revistas ali científicas, ele passou sim a ser uma celebridade. As pessoas queriam falar com ele,
Todo mundo queria saber qual foi o parecer dele, como foi encontrar aquele espírito, ele mostrava o cabelo. Então tem toda aquela, né, aquele assédio que fez dele uma pessoa conhecida. E isso não era uma coisa legal, ele virou uma pessoa conhecida que relatava coisas que eles queriam que fosse mentira e que ele jurava ali de pé juntinho que era verdade sim. Então isso fez com que ele entrasse ali como uma das pessoas mais importantes, tanto para o espiritualismo como talvez até mais aí para o espiritismo, mais ainda para o espiritismo no Brasil ou na forma brasileira, como vocês preferirem. E ele é sim uma pessoa muito conhecida, e também a Florence Cook. Então isso são coisas que ficaram registradas. A parte espírita não vai vir ao caso aqui, tá? Eu só tô mencionando isso porque talvez venha nos comentários e aí vocês não vão estranhar, tá? Porque parece que os espíritas têm sim aqui no Brasil bastante informação sobre essa situação aí do Crook junto ali com a Florence, tá? Foram pessoas importantes. Aí também tem a questão das irmãs Fox e outros que vieram e que trouxeram sim informações, mas que depois por algum motivo se colocaram em desgraça. Bom, Florence não tinha mais 15 anos, o tempo tinha passado, né? O século tinha virado. Então no ano de 1904, no dia 24 de abril, ali no país de Gales, então falece Florence Cook. E nessa época, então, William Krug ainda era um cara que tinha muita afeição a Florence e acaba mandando uma carta para ela. Mesmo que ela tenha morrido, ele manda uma carta para a família ou para as pessoas que estavam ali, né, para o marido e tal, dizendo que agradecia demais o período que passou com ela, todas as coisas que ele aprendeu e que ele também podia morrer tranquilamente, porque graças a ela ele não apenas pôde saber que existe um algo depois, como também ter visto o que acontece depois, e que ele era muito grato por isso. Então Florence Cook morre em 1904. Os estudos do William Krug, ele continua, principalmente a partir da data de 1904, que se intensifica um pouco mais, porque ele passa a ter ali o seu próprio espaço. Ele não apenas faz dentro da casa dele, como ele passa a ter um local ali científico para ele fazer os testes dele, mas ele ficou sim com muitas marcas, porque ele continuou apoiando a ideia da Florence Cook junto com a Kate King, que era o espírito que todo mundo ali viu, todo mundo que estava presente, vários outros cientistas estavam juntos, acabaram no início corroborando que era uma verdade, mas depois se calaram, né, porque ficaram com medo de serem excluídos do mundo científico, algo que não aconteceu com William Krug. Parece que as coisas que ele fez aqui também pela gente, como por exemplo, aprendeu sobre o quarto estágio da matéria, que é a luminescência. Então ele fez também muitos avanços científicos mesmo, que acaba reverberando até hoje na vida cotidiana. Então foi um grande homem, foi um grande estudioso. E ao que tudo indica, a Florence Cook teria sido também uma grande médium aí que nasceu, né, na era vitoriana, acabou falecendo em 1904. Mas vamos levantar alguns pontos. Depois de um tempo, muitas pessoas olham as fotografias e dizem o seguinte: as pessoas conheciam na época as irmãs, né, da Florence Cook. Eles acreditavam que ela tinha uma pessoa com ela, uma assistente desconhecida ou uma irmã. E por isso existiam diferenças físicas, mas ao mesmo tempo alguma semelhança. Para isso ser verdade, a gente tem que pensar que William Krug, um homem totalmente assim a par de qualquer opinião, não se contaminava com opiniões, teria que corroborar com isso, ajudar nesse teatro, provando assim que era tudo uma farsa, né? E ajudando a montar essa farsa. Depois também a questão do ectoplasma, que todo mundo começou a dizer que aquilo não era real, que era mentira, que não era possível esse espírito aí ficar entre as pessoas da casa, os vivos. Isso eu também achei estranho, mas, né, parece que ela tinha um poder muito grande, era muito ectoplasma. E aí parece que quanto mais visível fica o espírito. E muitas coisas foram levantadas aí sobre ela, o que não é uma coisa assim difícil. Tudo que vem da parte sobrenatural, independente da religião, é questionável, uma vez
que tudo que é sobrenatural não é provado, não tem como você provar o sobrenatural, sempre vai ter ali uma forma de se colocar em xeque isso. Então não dá para você ouvir uma história dessa e alguém bater um martelo ou dizer não, isso existiu, não tem como, porque só é aceito como verdade o que a ciência prova. E uma vez que a ciência não vai provar nada sobrenatural, fica muito difícil. Alguns casos que são assim, quase que entraram para o imaginário coletivo, como por exemplo o zumbi, no caso aqui seria o fantasma, mas o zumbi já se descobriu a forma, né, que é feito isso, que já tem vídeo aqui falando sobre zumbis, que são os zumbis reais. Depois, se vocês quiserem, vou deixar aqui na tela final para vocês assistirem, é só clicar. Que foi ali um homem e desmistificou aquilo, disse não, isso aqui é uma toxina que é utilizada, então ele explica tudo. E muitas outras coisas ali foram explicadas. Agora, essa parte aqui é um pouco difícil de explicar. Pessoas no mundo todo relatam ter ali, é quase como, desculpem aí a comparação, mas também é quase como se fosse essa parte do UFO, né, da ufologia. Muita gente, como eu, por exemplo, não são todas as histórias que eu acho críveis e também dificilmente trago para o canal, mas tem pessoas que disseram ter contato com esses seres e você não pode dizer que eles não tiveram. Não é uma coisa que tem como você provar, não está escrito em lugar nenhum. Sempre vai ter alguém que vai dizer que existe, sempre vai ter alguém que vai dizer que é mentira. Então, se toda essa galera viu e sentiu, eu não sei. Parece que hoje eles mandam recados espirituais até hoje para quem acredita, tanto a Florence como o Grug, mas aí fica a cargo, né, das pessoas que então hoje são conhecidas como os espíritas, a religião espírita que só é considerado religião e tem essa força grande no Brasil. Não tiveram essa mesma vontade, como aqui no Brasil, de se estudar tanto, de se colocar tanto, não foram tão abertos, enfim. Isso aí é com quem é dessa religião. Acontece que muita coisa é colocada como fraudulenta quando a religião espírita diz é verdade, tá? Como as fotografias. Existem fotografias que eu também achei estranho, principalmente as fotografias que é tirado com espírito. Eu não vejo essa diferença tão grande entre um e outro. Tem a questão física, mas aí a gente parte para a ciência. Quanto pesa um espírito? É muito estranho, né? E parece que existe formas aí de se medir um espírito, de se pesar um espírito. Agora, esse peso vem de onde? É o ectoplasma? É o quê? Então são muitas coisas assim que para pessoas que estão ouvindo, né, a gente assusta e tudo, mas começa a ficar um pouco estranho. Talvez a gente pense assim, caramba, será que nessa sede de provar a realidade, ele começou, né, provar uma determinada realidade, ele começou a fazer coisas ali meio estranhas, tipo, não era como se fosse uma nova fórmula química, não dá para ser medido, não é uma coisa, um objeto, não é uma coisa física, né? A gente sempre tem essa impressão quando se fala de um espírito. No caso, parece que esse não. Era quase que um espírito que se tornou um ser humano. Então é uma coisa muito, mas muito difícil de colocar na cabeça que foi real mesmo, tá? Parece que ela era muito encantadora, tinha perfume, roupa. Gente, é muito estranho mesmo. E também ele mediu o batimento cardíaco dela, mediu pulsação, pesou, olhou o pulmão. Então, não sei, gente, tem muitas coisas que ficaram aí, né, no crédito, como, por exemplo, também essas questões de que, na verdade, era tudo armado, tinha uma pessoa com ela, que era uma das irmãs, depois falaram que era uma secretária dela, uma assistente, entre outras coisas, tá? E depois, posteriormente, essas pessoas eles tentam ao máximo colocar essas pessoas ali o mais baixo possível, né, entre os seres humanos, para ver se as pessoas param de comentar sobre esse assunto. E parece que lá fora até funcionou um pouco, e no Brasil não. No Brasil criou raiz e parece que isso até hoje é muito crível. E esses dois personagens aqui no caso são muito conhecidos aí dentro das pessoas que acreditam no espiritismo, nas pessoas que praticam o espiritismo, tá bom? Agora eu quero saber de vocês, independente se vocês são espíritas ou não, eu quero saber de vocês se vocês acham que isso é possível, tá? Se essa história para vocês, ela é crível, por quê? Comentem aqui se vocês gostaram, né, do tema, se vocês gostaram da luz, se vocês gostaram da história, o que vocês pensam sobre tudo isso, se vocês gostaram desse climinha diferente, quer que eu continue, também comenta aqui embaixo, aproveita, se vocês puderem, já clica num próximo vídeo, já faz uma maratonazinha aí de sexta-feira que vocês me ajudam muito, gente, tá?
Se puderem também assistir uma propagandinha, ajuda bastante aqui a tia, tá bom, gente? Bom, eu desejo a todos um excelente final de semana. O vídeo vai ficando por aqui, mas eu vou continuar com vocês nos comentários. E olha, vou só deixar um recadinho aqui pra vocês. Me sigam lá no Instagram, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificação. Vai ter vídeo extra esse final de semana, não sei que dia, nem o horário ainda, mas vou postar sim, vídeo importante, não tinha como, eu já tava quase que meio que prometido. Então, quando eu prometo uma coisa, eu cumpro e o vídeo vai sair sim no final de semana. Aí fica na surpresa, mas eu quero trazer essa surpresinha pra vocês aí no fim de semana, tá bom? Gente, bora pros comentários? Um beijo pra vocês! Um excelente final de semana a todos e até um próximo vídeo. Fui!